Você pega uma parafusadeira pneumática, você vai lá no catálogo do fabricante e vê quantos litros por hora, tal, o quê? Converte isso lá no teu compressor, converte isso em quilowatt. Aí você pega uma parafusadeira bateria, carrega lá 9 amperes, que é uma bateria de 5 amperes, 5 ampere-hora. Carrega, vê quanto que você gastou em quilowatt ali e vê quanto tempo você usa uma e outra. Exatamente. Cara, a diferença é bizarra. Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui, diretamente do Paraná, o Fernando Petri da ATI. Fique à vontade, Fernando, para se apresentar aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Petri, eu sou sócio-diretor da ATI Brasil, que é uma empresa italiana de artigos técnicos industriais. Esse é o nome da empresa. E como eu estava falando aqui inicialmente, a gente trouxe da Itália o conceito de uma distribuição industrial técnica nos modelos europeus. No modelo europeu, vamos dizer, um pouco diferente. Então, nós estamos aqui no Brasil há 25 anos. Nossa sede fica em Curitiba. E nós temos 9 filiais aqui no Brasil, no Sul, Sudeste e também uma lá no Nordeste, em Fortaleza. Bacana. Nós, basicamente, somos uma empresa de distribuição industrial que atua tanto na venda para fabricantes de máquinas, integradores, empresas de automação industrial, e também atuamos na venda de componentes para manutenção, né? E o nosso foco é transmissão de potência, transmissão mecânica industrial. Esse é o nosso foco, sendo que a gente também tem uns segmentos de componentes mecânicos, elementos de máquinas, ferramentas, pneumática e outras cositas massas. Bacana, o portfólio da TI é bem completo, assim, para eu que trabalhei sempre com manutenção, cara, a gente tava comentando aqui, tem desde junta universal, redutores, cara, tem bastante coisa. E assim, eu sempre dou oportunidade no começo do DAPcast da pessoa falar sobre a carreira profissional, como iniciou e tal. E conta pra gente, como que você chegou até na TI, como foi o início lá de você entrar nesse mundo da indústria, de artigos industriais. Sim. Como que foi isso? Na verdade, a empresa começou em 99. O meu pai começou a empresa, junto com o pessoal da Itália. Meu pai trabalhava no ramo industrial, porém do outro lado, como comprador. E ele, junto com esse grupo italiano, ele fundou a empresa no Brasil. Eles começaram no ano 2000, uma casa, 200 metros quadrados. E com essa ideia que eu falei, né, que é de trazer o conceito da distribuição italiana para cá. Esse pessoal da Itália já tinha colegas que tinham vindo para o Brasil, tinham indústrias aqui, e o pessoal sempre falava, olha, empresa que vende o que vocês vendem, não tem lá no Brasil, a gente tem dificuldade de achar. E acabou que meu pai largou 25 anos, começou. Eu, desde que fiz escola média, já gostava da carreira de exatas e tal, sempre quis fazer engenharia, e aí fiz escola técnica de eletrônica no 2º grau e depois fui fazer engenharia de controle e automação. Mas ao mesmo tempo que eu fazia engenharia, eu já trabalhava junto na empresa. Então aqui tem um cara de monocarreira. Eu só sei fazer isso, eu só sei trabalhar com isso, não sei fazer outra coisa. Mas na medida do que eu pude, eu fui buscando conhecimento, fui buscando treinamento, e a gente hoje, eu acabo atuando na área um pouco mais técnica, marketing, fornecedores, né? Mas como sócio, né, de empresa, a gente acaba tendo que mexer em tudo um pouco, né? Sim. Então, a minha carreira aí, a minha vivência, eu sou um entusiasta em soluções e componentes e melhorias industriais. Às vezes até o pessoal brinca comigo, lá a gente tem os outros sócios, além do meu pai, e fala assim, cara, não viaja com isso aí não vai vender. Porque a gente viaja, visita feiras, visita fornecedores, e quando a gente acha uma coisa que pode ser inovador, que pode melhorar a vida do cara da manutenção, da engenharia, tudo, a gente quer trazer aquilo. E às vezes não dá certo. Por N motivos, o mercado não absorve aquilo naquele momento. Mas o primeiro passo é acreditar, né? Exatamente. Então eu sou um entusiasta desse segmento de produtos industriais, gosto muito do que eu faço, adoro, e estamos aí, né, nessa luta de fazer o negócio dar certo. Hoje nós empregamos 250 pessoas, né? Então uma responsabilidade grande também de fazer a coisa dar certo, de funcionar, e também de que os nossos clientes estejam satisfeitos, né, com aquilo que a gente está fornecendo, está trazendo. Uma entrega, né? Bem bacana. Eu conheço um pouco da unidade de Campinas aqui,
via o seu trabalho aí no LinkedIn, foi a partir disso aí que surgiu, né, o interesse de trazer você aqui. E a gama é muito grande, a gente vai falar sobre algumas soluções hoje, né, sobre a parte técnica. Gostaria de começar a falar sobre os redutores, né, que, como você próprio já disse, vocês têm um foco aí em geração de potência, né, em movimentação, torque mecânico e tudo mais. Quais são os modelos, né, e quais as aplicações para esses caras dos redutores aí? Hoje nós somos um parceiro de uma empresa chamada Bonfilioli, que é uma empresa italiana que tem fábrica aqui no Brasil, inclusive. A Bonfilioli está entre os 3 maiores do mundo. Na questão de redutores planetários, ela é número 1. Ela foi a empresa que começou, ela inventou o conceito do redutor de rosca sem fim de carcaça de alumínio, aquele conceito compacto. Foi o seu Clementino Bonfilioli que inventou. O mais utilizado aí por aí. Então, hoje virou uma commodity, inclusive com cópia e de tudo, né? Exatamente. Ele é uma commodity hoje. Então, ela foi precursora nesse sentido, só que a empresa evoluiu e desenvolveu todas as outras linhas. É uma empresa que tem um portfólio completo. Nós somos um parceiro BEST da Bonfilioli, que eles chamam de BEST, que é Bonfilioli Excellence Service Team. Então, a gente tem condições, a gente é homologado pela fábrica para fazer montagem e assistência técnica de Bonfilioli. A gama de redutores hoje, independente de ser Bonfilioli ou não, mas basicamente você divide em o redutor de rosca sem fim, que é o redutor de baixa potência, compacto, barato hoje em dia, né, pela pulverização, que tem uma eficiência baixa, né, mas é o redutor de maior aplicação em número de peças, né. Depois você tem os redutores de engrenagens helicoidais, que aí você tem basicamente 3 famílias, os coaxiais, os pendulares e os ortogonais. Aí essa família normalmente vai até eixo de 100, 120 milímetros, e depois entra a linha de que eles chamam de redutores industriais, vamos dizer assim, que são redutores basicamente também de engrenagens helicoidais, com eixos paralelos ou ortogonais. Trem de engrenagens? O trem de engrenagem, na verdade, ele pode ter 2 estágios, 3 estágios, né? Então, que daí os redutores industriais quer dizer que é aquela carcaçona bipartida que sai do conceito do motorredutor monobloco. Né? Então, aí, quando... Já existe redutor industrial grande também em carcaça monobloco, mas conceitualmente, né? A manutenção fica mais fácil. Historicamente, era aqueles redutores... E também tem o produto que é o redutor planetário, né? O planetário é o redutor que daí ele tem 2 classificações, tem o planetário industrial e o planetário de precisão. O de precisão é aquele pequenininho que vai com servo. Sim. E o grande é o planetário industrial, é aquele que tem o mesmo conceito de transmissão, com engrenagem 3 em contato, ou 4, depende, ou 5 até. Sim. Só que daí o industrial não tem retífica nos dentes, né? Não é preciso, não tem folga controlada. Os dois são coaxial. Os dois... Você pode ter uma combinação de um cônico, né, um par cônico com a saída planetário, daí ele vira ortogonal também, né? Sim, sim. Mas ortogonal. O conceito planetário é sempre em linha, né? Tá. É muito utilizado para automação, né? Então, tanto o ortogonal quanto o coaxial. Os pequenos, hoje para servo, né, é o que se tem. Existem mais 2 outras classes de redutores que não são tão, vamos dizer assim, eu digo assim, na robótica se usa bastante, que é o harmônico e o cicloidal, né? Que são 2 conceitos diferentes, é difícil explicar aqui, então vai na internet e vê o vídeo lá. Tanto o harmônico quanto o cicloidal são conceitos mecânicos bem diferentes lá, do sistema tradicional de engrenagem, né, de engrenamento. Então, mas o mundo do redutor hoje, daquilo que eu conheço, né, porque eu também não sou super expert, não sou mestrado, né, PhD em redutores, mas os mais populares são esses daí, né. Existe uma tendência de cada vez mais trabalhar sempre com conjuntos acoplados, né? Antigamente sempre tinha o motor, acoplamento, ou polir, correia e redutor. Hoje em dia a tendência da indústria cada vez mais, não digo hoje em dia, já faz um bom tempo que a tendência cada vez mais é usar o sistema acoplado. Aí o acoplado você tem 2 variações, né? Tem os sistemas integrados de fábrica, onde o motor e o redutor é da mesma marca, é tudo um conjunto único. Ele já tem uma bucha de acoplamento. Que é tudo direto. E existe aqueles com interface de flange e EC, que é a flange padrão, né? CEDIM, FF, aí é um padrão universal, que aí você consegue desacoplar um do outro e fazer e ter 2 produtos independentes, né? Nós, particularmente, gostamos mais de trabalhar com esse sistema, porque a gente entende que deixa o cliente, principalmente da manutenção, mais livre. Se ele quiser tirar o motor fora para manutenção, ele tira. Se ele quiser botar o motor de outra marca, ele põe. Se ele quiser ter um motor para vários redutores, ele pode ter, porque a flange é padrão.
Então nós focamos muito mais nessa linha do redutor com flange flangeado, né? Tá. Mas se eu tenho um momento de inércia aí na saída do redutor, teoricamente eu não teria que ter um acoplamento ali entre o motor e um acoplamento elástico, algo do tipo, ou não? Porque talvez ele gira livre, o motor... Depende da potência do motor, vai aumentando o torque ali, né? Aí tem para grandes aplicações, né? Existem algumas combinações que você faz motor, acoplamento elástico, né? Ou acoplamento hidrodinâmico, né? Tá. E depois redutor. Nós normalmente hoje, no nosso perfil de trabalho de distribuição, nós trabalhamos mais ou menos até 100 Nm, então ainda é um torque relativamente baixo. Para esse tipo de conceito de ter algum acoplamento entre os dois. Tá. Né? Mas depois você tem a possibilidade de sempre colocar o acoplamento no eixo de saída também, né? Sim, com certeza. Existe daí Depende do projeto. Depende do projeto, Eu acho... Hoje também é uma tendência, né, de usar muito o eixo oco e acoplar direto na máquina, né? Isso economiza componente, economiza espaço e tal. Agora, em ambientes agressivos, cria uma dor de cabeça para manutenção, né? Sim. Então, o redutor com esse sem fim e coroa, ele já vem com o cubo, né? Isso. Já acopla direto no eixo, né? Isso. Mas tem tamanhos grandes também que também acoplam, né? Então, mas aí é preferência de projeto. A questão, aí você tem para os problemas que foram criados ao longo do tempo com a chaveta, foi criado o sistema de disco de contração, né? O eixo oco, que ele é liso com disco de contração. E aí esse tipo de sistema ameniza um pouco... O disco de contração é a bucha cônica? Ele é uma bucha... Existem dois conceitos, um de bucha cônica por dentro, né? Tá. Depende da fábrica. E outro que é só uma bucha cônica por fora, que o eixo entra liso aqui e você contrai ele por cima do oco e trava ali. Sem chaveta, sem nada, né? Então é um eixo liso. Entendi. Aquela bucha cônica de servo, assim. Isso, também tem. Isso. Para servo motor, para você... Que daí o conceito do disco de contração ou da bucha cônica você elimina a folga da chaveta, né? Sim, a folga da chaveta. E às vezes tem máquina que você precisa parametrizar o mecânico do eletrônico, né? Isso tinha muito antigamente. Eu trabalhei em empresa que é a gráfica, e você tinha que regular o sincronismo mecânico da máquina para depois acoplar a elétrica e o servo vinha com o encoder lá e tal. Mas eixo com bucha cônica, sem chaveta, é muito mais fácil para você regular, né, cara? Nossa. Sim. O próprio disco, o anel de fixação, que é um produto que a gente vende bastante, é um produto que hoje representa bastante do nosso mercado, que é o anel de fixação, que é o que elimina a chaveta, né? Imagina, é um produto que foi inventado nos anos 1950, lá na Alemanha. E tem muita indústria que você chega aqui hoje ainda e o cara não conhece o produto. Você mostra para ele e fala, não conhecia. Não fala, mas isso aqui transmite o torque, isso aqui aguenta? Não, mas eu não posso montar. Nós tivemos cliente que no passado que ele montava o anel de um lado e fazia a chaveta do outro. Falou, eu não confio nisso aqui. Não vai dar certo. Isso. E aquela bucha cônica que ela é de ferro fundido, que ela é partida, não é bipartida, é partida. E aquilo lá é padrão americano, né? Que ela vem... Existem dois padrões. A QD, que é a flangeada, é padrão mais americano. E tem a outra que chama Taper Lock, que é um padrão mais europeu. Aquela que você põe os prisioneiros para sacar ela para fora, Isso, né? Tem basicamente esse tipo de bucha que é normalmente usado para polias, né? Isso, exatamente. Também dá para usar em acoplamento, dá para usar em engrenagem, mas tradicionalmente em polias em V. Isso. E aí, em polia em V, basicamente são dois tipos. É a tipo QD e a tipo padrão europeu, que é Taper Lock, ou sei lá, tem um nome diferente, né? Sim. Esse é o tipo. É um sistema muito bom também, muito prático. A vantagem desse sistema, nós temos para vender também. A vantagem desse sistema é que você... a bucha já tem o diâmetro do eixo. Então, se você tem um motor, que o eixo é 38, por exemplo, né? Carcaça 100 aí, 132, aliás. Você já compra a bucha naquele eixo, você só vai montar direto, não tem que usinar nada, né? Sim. O anel de fixação, você tem que às vezes comprar polia com o cubo maciço, e aí usinar o externo para acoplar o anel de fixação. Mas aí quando você usa anel de fixação, que é aquele que é cheio de parafusinho, que aperta, aquele lá você não usa chaveta, né? E na bucha cônica você usa chaveta. É aquela tipo uma arruela que vai na frente, né? Você tá falando. Tem vários roscas. Eles são dois anéis. Isso. Cônicos, um contra o outro, né? Um contra o outro. Isso. Tem um anel aqui e vários parafusos. Sei. Quando você aperta, ele contrai o interno
e expande externo. Isso. E aí você trava o eixo na peça. É isso E mesmo. aí esse aí você não usa chaveta. A bucha cônica, aquela que você falou, a de ferro fundido, ela usa chaveta. Então, essa bucha cônica, você tinha acabado de falar de manutenção e de ambiente agressivo. Essa bucha cônica ela é boa, mas se for no tempo ou ambiente agressivo, ela oxida e ela chega até a quebrar na hora de sacar, Pode cara. ser. Sim. Os ambientes agressivos são a maior dificuldade, Nossa, né? Aí é Indústria fogo, Indústria de fertilizante. A gente faz serviço para Yara, cara. O fertilizante, ele corrói. Pra você ter uma ideia, né? Quando a gente desmobilizou uma fábrica da Yara em Sumium, cara, tinham alguns ativos lá que eles separaram para, tipo, vamos ver o que dá para aproveitar. No final não deu para aproveitar nada, porque o fertilizante ele impregna e aquilo ali, o estado de corrosão, assim, se você guardar ele, pior. Daqui a pouco não tem mais nada lá. Fábrica de bateria também não sobra nada. Né? Fábrica de bateria não sobra nada. Pode fazer estrutura em aço inox 316L. Na verdade, o que aguenta é o plástico. Muita coisa se usa plástico. Faz esteira, faz estrutura de plástico. O que puder usar plástico, eu digo polímeros, né? Sim, polímeros, é polímero, porque fábrica de bateria... Eu fui numa fábrica, não vou falar o nome aqui, porque pode até depreciar a empresa, mas eu fui fazer um orçamento para adequação NR12. Quando eu cheguei lá, fertilizante, era tudo de madeira. As escadas, as coisas. Mas madeira assim, antiga e um risco enorme. Eu falei pro cara, técnico de segurança, falei, cara, aqui você não consegue fazer adequação, não. Indústria de couro, tem o sulão, né? Muito feito de madeira ainda, porque o processo químico para você tratar o couro acaba com tudo também. Nossa. Tem ambiente que muito severo, né? Muito severo, exatamente. E as pessoas, imagina, se acaba com um material que é um metal duro, imagina o ser humano trabalhando direto. A gente não devia falar, mas a água da salsicha é terrível, né? Então. Tem essa também. Corrói, não tem redutor que fica inteiro. Não tem. É verdade. Bom, a parte de redutores, então, vocês têm lá o fornecimento e assim, eu sei que o coroa e sem fim não tem muito de spare parts, né? Talvez vocês tenham a coroa para fornecer, dependendo do tamanho, né? Coroa sem fim. Porque quando ele é muito pequenininho não tem, né? Descartável, né? Então, na verdade, assim, o custo de uma coroa e do sem fim é 80%. Quando ele é de alumínio. Então, agora, às vezes tem empresa que por política de manutenção, porque tem restrição de comprar ativo e comprar peça, acaba comprando peça. Então, só que gasta em mão de obra, gasta em mão de coisa. Então, assim, e outra, se a carcaça está um pouco comprometida também, sim. Se é de alumínio e já travou o colo do rolamento ali, uma primeira vez, beleza, na segunda já não dá mais, né? Então, mas nós temos tudo. O cara quiser a carcaça, nós temos... tem a carcaça também? Tem a carcaça, tem rolamento e retentor, nós temos... Bacana. Inclusive vendemos até hoje bastante, assim, reposições de redutor, por causa dessa... Quando fala, na Europa todo mundo joga fora, né? Sim. Recicla, né? Não é jogar, recicla. Mas aqui é MRO, né? A gente acabou de falar aqui no Dapcast anterior, falei com o Vinícius, da Enders House, a gente tava falando, essa política de ativo, às vezes cai para CAPEX, né? E aí o OPEX, o MRO, é mais fácil, né? Tá liberado. Tá liberado. Então o cara compra. Por quê? Porque faz parte do custo fixo. Usado. O MRO é usado para manter a produção girando. Então o cara... que nem um motor elétrico, né? Uma vez eu participei de um seminário da WEG e ele fala que, teoricamente, um motor até 15 cavalos não faria sentido rebobinar. Sim. Porque você tem uma super perda de eficiência, o tempo, o processo... Quer dizer, não viabilizaria, não faria sentido, entendeu? Mas a gente encontra de tudo. A gente encontra a indústria que monta a indústria comprando motor recondicionado, né? Sim. Só usando motor recondicionado. Então, eu acho que essa questão da eficiência energética ainda na indústria, eu acho que tem muito espaço ainda, né? Tem. O próprio ar comprimido, nós trabalhamos com pneumática, né? O ar comprimido, a Festo, que é um parceiro nosso, nós somos distribuidor Festo, né? A Festo hoje já enxerga lá na frente a automação elétrica, porque ela enxerga que ela sabe que a pneumática tem uma eficiência muito menor do que a elétrica, né? Sim. Então, não, é ruim pneumática? Não é que é ruim. É que a eficiência dos sistemas pneumáticos
se você tem vazamento, se você não tem um compressor de alta eficiência e tal. A própria conversão de energia elétrica, cara, o fator de rendimento é 96% de um motor elétrico. Isso, Você vai pegar do motor a combustão ou pneumático ou qualquer um que seja, mas não chega nunca. Exatamente. Então, a tendência é isso. Então, eu acho que a indústria vai para esse lado, de você trocar o que é pneumático por elétrico, né? Também a questão de motores, você ter controle de velocidade onde pode, né? Para não ficar sempre no regime, né? Onde você puder trabalhar com variação. Pneumático é um off, né? Frente, trás, hoje já tem bastante sistemas para... Tem controle, mas não igual ao elétrico ainda. Exatamente. Né? O elétrico, a diferença é absurda, né? É só pegar uma conta muito legal. Você pega uma parafusadeira pneumática, você vai lá no catálogo do fabricante e vê quantos litros por hora, tal, o quê? Converte isso lá no teu compressor, converte isso em quilowatt. Aí você pega uma parafusadeira bateria, carrega lá 9 amperes, que é uma bateria de 5 amperes, 5 ampere-hora. Carrega, vê quanto que você gastou em quilowatt ali e vê quanto tempo você usa uma e outra. Exatamente. Cara, a diferença é bizarra. Quer dizer, você justificaria a troca de uma parafusadeira. Só que o que acontece? Uma parafusadeira pneumática tem de 600 pila. A elétrica custa 1.600, vamos dizer assim, na mesma padrão. Com um torque elevado, né? Vamos dizer assim. Então custa 3 vezes uma, 4 vezes. Daí o cara, não, mas aqui que é barato, vou comprar. Aí tem aquela... Que é um problema, é um drama na indústria, né? É a questão da ferramenta. Que é tipo assim, mas eu compro ferramenta, os caras não cuidam, o cara perde, sabe? O controle, a gestão de ferramentas é complicado. Então assim, a gente fala, nós trabalhamos só com ferramenta de alta performance, nós trabalhamos com fabricantes de ferramenta de alta performance. Ferramentas alemãs, ferramentas importadas, e eu falo para os clientes, ferramentas italianas, mas, olha, quer gastar em ferramenta? Ok, mas invista também no controle. Sim. Porque só na qualidade, se você não tem controle, se o cara toda semana perde uma chave, ele vai perder a boa e vai perder a ruim. Se ele não tiver responsabilidade e ele não tiver controle disso, vai ficar na mesma, né? É um processo cultural, né, cara? Porque assim, se você implementa um formato de gestão, né, e faz um controle sobre isso, cara, beleza. Então, citar um exemplo que acontece, cara, a gente tem problema com ferramenta, tá? Lá na DAP, e a gente tem um sistema, agora tá melhorando esse controle, mas eu cito sempre um exemplo para a galera lá do almoço. A gente tá em 46 colaboradores, né? E não tem refeitório próprio, então é uma cozinha que traz as refeições, beleza? E o que acontece? A gente estava num galpão em que mudou um pouco a logística e a cozinha estava cobrando cada refeição que levava a parte. Então tinha um horário que ela levava, não cobrava nada. Então, isso aqui faz parte do pacote. Se tiver que levar outra, motoboy e tal, vai ser cobrado a viagem. Aí, né, o pessoal do RH, do financeiro, falou, cara, não é justo isso aí. Então vamos falar, o colaborador que pedir fora do horário, ele vai pagar. Então, né, o translado ele vai pagar. Beleza. Começamos a fazer tal. Cara, em um mês estava todo mundo pedindo no horário certo. Em um mês estava todo mundo. O meu pai sempre diz assim, quando dói no bolso... mas é isso. E aí o que acontece? A gente pegou o exemplo para a ferramenta. Então o que a gente fez? Fez um termo, tá aqui sua caixa. Sua caixa tá aí, não tá? Confere. Tá tudo marcado. Assina aqui, entendeu? Sim. Ferramenta que quebrou, a empresa tem o dever de repor. Ferramenta que sumiu. Opa, onde está essa ferramenta? Sim. E aí? Então... nós temos um case multiplicado pelo teu. Nós temos um case numa indústria automotiva. Chamaram a gente para fazer um projeto. Nós entramos lá com a Beta, que é um parceiro nosso, ferramenta. Fornecemos 28 carrinhos. Todos os carrinhos com aquele EVA, com o lugar certinho da ferramenta. Cor azul para mecânica, cor vermelha para elétrica. Fizeram exatamente isso. Chegaram lá, deram a chave do carrinho, um termo. Isso aqui são os itens, isso aqui é o custo. E tal. Aí... Passou, acho que 2 anos, chamaram a gente de novo lá para conversar e tal, e ele falou assim, cara, queria compartilhar minha experiência com vocês. O que acontece? A gente fez esse investimento mais porque a gente queria fazer um choque, vamos dizer assim, dar um banho de loja na nossa turma aqui, manter eles, né? Mas a gente não sabia o resultado que ia dar. Porque o que aconteceu? Eles pegaram o histórico lá, quantas chaves eles compravam todo ano antes de ter feito isso? Depois fizeram isso, acabou.
Não vou dizer que ficou zero, mas acabou. Sim. E aí, esse foi o primeiro resultado prático. Segundo resultado prático, durou mais porque investiu em qualidade. Porque quando perdia muito, pede para comprar muito. Joga por compras, que compra, pô, toda vez comprando, compra cada vez mais barato. Compra cada vez mais barato, baixa a qualidade. Exatamente. Baixa a qualidade, às vezes não é nem por mau uso do cara, mas por questão de qualidade, estraga antes. Os caras investiram em ferramenta italiana, prêmio, garantia vitalícia, tal, botaram organizado, deram a responsabilidade, funcionou. Agora, se não fizer isso, é difícil. Cara, e é exatamente o que você falou, não tem onde fugir. Tem que delegar a responsabilidade, tem que falar assim, amigo, eu vou comprar ferramenta boa para você. Ó, para você ter uma ideia, as ferramentas nossas lá, chave combinada, tudo Gedore. Ferramenta elétrica, tudo Bosch. Uhum. Então tem um padrão lá pra gente comprar. E aí o que acontece? Sumiu. Foi para mobilizou para uma obra, assumiu. Não pode sumir ferramenta. Quem que foi o cara que requisitou? Ah, foi o fulano. Fulano, você requisitou. Cadê essa ferramenta? Sim. Você não assinou o termo? Ah, entendeu? Aí vai para um outro ambiente. Quando você começa a fazer isso, você não quer, cara. Não, ninguém quer sacanear ninguém. Você não quer sacanear, você não quer onerar. Sim. Só que você quer que o cara tenha responsabilidade. E como que o cara vai ter responsabilidade? Com o bolso. Com o bolso. É assim que funciona, não tem jeito. E é no bolso, pegando um gancho, quando a gente se fala também de manutenção, eu digo que lá na empresa, o nosso... Vamos dizer, a gente tem 3 estágios, vamos dizer assim, basicamente, de servir o cliente. Um estágio é um estágio simples, que eu digo assim, é o simples repositor de produto. Tá. Alguém está precisando de uma peça, um rolamento que tem o código tal, ou uma engrenagem tal, e aí, eu tenho aqui peça para te fornecer, no custo tal. Então, assim, a nossa primeira função, vamos dizer, como empresa, é servir o cliente numa necessidade básica de um item que ele precisa comprar e ele encontrou ali, preço bom, entrega, ok, resolvido. O segundo estágio é quando a gente faz a substituição um pouco mais engenheirada. Né? Então, assim, o cara tinha, às vezes, uma coisa antiga, quer trocar um sistema, então não tinha mais, obsoleto, um redutor, né? Tem muito redutor obsoleto. Então, você vai lá, dá para botar isso aqui no lugar, dá para trocar, então é um segundo estágio. E o terceiro estágio é efetivamente quando você trabalha com o cliente em melhorias, em soluções que traz efetivamente ganho. E aí que eu falo, bolso também. E esse terceiro estágio, ele só consegue se viabilizar quando a gente, nós como empresa, né, fornecedor, e quando o usuário, o cliente também senta e faz conta. Sim. Porque se não sentar e fizer conta, tem certos investimentos que não se viabilizam, né? Temos um produto, por exemplo, que chama Base de Motor Elétrico da Rostel, uma empresa suíça, que tem 70 anos. Ela inventou um sistema tensor de borracha e ela tem uma base para motor. E essa base, você coloca o motor em cima, você tensiona essa borracha e aí a correia, ela fica tensionada e conforme a correia vai laceando, essa base, pelo fato de ela ter uma pré-carga naquela borracha, certo, ela vai mantendo o tensionamento. Ah, ela faz o controle ali. Isso. E toda a vibração que vem debaixo da máquina, ele absorve porque é borracha, porque o motor fica em cima, aqui está o chassi, a estrutura embaixo, e no meio tem uma camada de borracha que isola esse sistema. E aí, quando você apresenta um custo de um equipamento desse, não, tá louco, mas dá para comprar um carro, não sei o quê. Então, assim, um caso recente nosso que nós tivemos aí, que até o cliente que daí divulgou para nós, uma indústria de ração. Então o cara tinha lá um motor de 350 cavalos, ventilador da caldeira, e 60, 90 dias troca de correia ou troca de rolamento, um dos dois. Quando parava, 4 horas parado, 5, 6 pessoas, tal, motor para cá, motor para lá, não sei o quê, beleza. Aí, quanto tempo custa essas 4 horas parado? Quanto custa ele? O cara botou tudo num papel, mandou o relatório pra gente. Falou assim, cara, tá aí, paguei esse investimento em 6 meses, 7 meses. Payback aí, rápido ainda. Agora, se não fizer conta, a gente, quando chega com os produtos vai ser sempre caro, né? Vai ser sempre caro. Então, e às vezes faz a conta e não... por algum motivo não viabiliza, né? Sim, porque é aquela coisa, eu falo pro nosso time de vendas lá, falo assim, cara, não adianta vender coisa que não tem problema. se o cara não tem problema, não vai mexer. As pessoas só vão resolver. Então, aquilo lá era uma dor pro cara, porque a cada 60 dias... E agora teve um outro caso recente, o cara foi trocar um motor, e aí, o motor, para tirar isso aqui, cara, o motor caiu em cima da mão do cara. Aí envolveu
um pool de gente lá, né? Porque daí, né? Segurança do trabalho, pô, e aí? Abre o CAT. Aí o cara vai, pô, o que tem de solução? Base motor chegou na gente. Tá lá a base lá, vai instalar agora. Mas eu tenho certeza que é o tipo do negócio que surgiu pela necessidade do problema que envolveu, né? Então, assim, a gente trabalha... Esse é o nosso... E eu vou te falar, quando a gente consegue fazer isso e o cliente consegue ter esse retorno, ele fica satisfeito e ele consegue justificar, até porque eu digo assim, o cliente às vezes é um cara de média gestão lá dentro de uma empresa que também tem que dar satisfação para alguém. Né? Então, assim... Tem superiores lá. Tem superiores, e às vezes o cara superior só tá vendo número e tal. Então, a gente... É uma dinâmica complexa. E quando a gente consegue ver que não foi a gente que teve que mostrar para o cliente, mas o cliente que conseguiu dar o retorno para a gente, pô, isso é muito gratificante, cara. Eu acho que isso que, para mim, é a minha energia que move a gente a buscar isso. Bacana. Porque só o retorno financeiro, cara, é vender, entregou, pagou e tal. Isso aí é o plus que a gente que brilha os olhos, né? Financeiro eu sempre digo que é consequência, cara. Né? O primeiro é você resolver a dor do cliente ali. Eu vi uma oportunidade nesse case que você falou. Se essa pessoa está buscando essa base que é mais, né, tecnológica, tem uma tecnologia maior, uma segurança maior, é uma oportunidade de marketing em cima dessa dor, né? Porque, assim, tem outros clientes também, né? Não sei o nicho dele, mas talvez ele é ração, não sei, fertilizante, mas esses caras com certeza têm a mesma dor que esse cara. Sim. E se é um produto que resolve e de uma forma segura, aí o seu vendas já pode avançar nesse sentido. Não, mas a gente trabalha muito nisso, né? Dentro da venda técnica, os cases é o que move a gente, né? Sim, então é aquilo que a gente consegue fazer, porque sempre tem que ter o cobaia, às vezes, para experimentar alguma coisa, né? Então, tem um espelho. Não pode falar cobaia, que é o nome bonito, é projeto piloto. E tem a questão também, não, mas isso é coisa para a Europa, isso é coisa para os Estados Unidos, aqui não funciona assim. Então, a gente às vezes quebrando isso também serve como quebrador de paradigma, né? Fica uma coisa mesmo, cara. A gente, para manutenção mesmo, quando eu trabalhava assim em campo mesmo, eu vi, a gente tinha uma chave de Proto, não sei se você ouviu falar. Sim, Proto, ótima marca. Cara, essa marca é foda. Perdão da palavra aí, gente. Então, tem umas coisas que a gente trabalhava. A gente tinha um carrinho de ferramenta muito completo, muito... E assim, eu fui para outras empresas e não tinha. E eu falava, todo mundo falava, mas isso aí é só gringo, que não sei o que tem. Eu falava, não, cara, gringo não. O pessoal da manutenção lá tinha acesso a isso aí. Só que também, depois que eu saí dessa empresa que eu tô falando, o negócio foi caindo. Porque aconteceu exatamente o que você falou. Eu compro pronto, os caras perdem. Eu vou comprar de outra. Sim. Porque é mais barato, eles podem perder. Sim. Eu acho que os investimentos que as indústrias fazem e também está muito relacionado, ou vamos dizer assim, o quanto de verba que uma indústria disponibiliza para sua manutenção, para as ferramentas, está muito ligado com o ramo da atividade. Sim. E aí é uma coisa que eu vou te dizer que não tem, na minha opinião, assim, não tem muito o que fazer. Se você pega um setor de pedreira, sim, aí você vê o valor agregado do produto que o cara fabrica. Brita, por tonelada, sei lá quanto custa a brita lá, né? Sim. Aí você vai numa indústria, cliente nosso, farmacêutico, que produz a insulina. Entre aspas, monopólio, porque patenteou o negócio. Tá. Montes Claros? Isso. O cara tem verba, cara. Era cliente da empresa que eu trabalhava. Então, os caras, você entra lá dentro, então assim, tudo que é do bom e do melhor de ferramenta, mas são valores agregados diferentes, né? De produto. Eu acho que isso faz parte de cada negócio, de casa, né? De cada tipo de coisa. Isso, o valor agregado em cima do produto. Exatamente. Né? Então, claro, tem certa indústria que vai ter que usar um certo produto porque ela entende que aquilo é o que dá para colocar, vamos dizer assim. Sim. E tem indústrias que têm disponibilidade para investir mais, né? E fornecer melhores condições para a operação, né? E a gente falando nesse sentido, a gente está falando bastante de ferramenta, tudo, e para manutenção corretiva e preventiva, né? Mas as empresas também, ela reduzindo, né, a quantidade da corretiva com outros métodos que a gente está falando aqui, a gente está numa feira que está falando de inovação, indústria 4.0, a gente tem que falar de preditiva também. Se as pessoas começarem a trabalhar mais com preditiva, vai ter um gasto menor com ferramentas, vamos dizer assim, né? Porque eu não vou precisar uma equipe muito grande de corretiva.
não quer dizer que eu vou tirar o emprego do cara da corretiva, né? Sim. Não, vai ter que reduzir. Por quê? Cara, quando você reduz corretiva, você sabe. Se você trabalhar com mais preventiva, um negócio que você detecta antes e já faz a intervenção, você não para a produção. É bom para você que vende, que é fornecedor de artigos técnicos, é bom para a empresa, porque não vai parar a máquina dela num momento inesperado, é bom para todo mundo. Concorda? A gente conversa com... E tem um outro lado, né? Você falou em tirar o emprego do cara. Na verdade, daquilo que a gente tem visto na indústria, tem vaga sobrando. Sim, exatamente. As indústrias estão precisando de gente para trabalhar. E não tem. Instruído não tem. Exatamente. Então, eu acho que a modernização da manutenção, ela está sendo uma necessidade. Sim. Porque aí eu trago 2 outros cases, né? Não inventaram nada para substituir a lubrificação ainda, para a maioria das aplicações. Sim. Né? Então, hoje, um produto que a gente também trabalha, que são lubrificadores automáticos. Né? Tá. Aí você pega um case por aí... Por ciclo ele trabalha? Ele trabalha por ciclo, ele pode trabalhar... normalmente ele trabalha por programação. Né? Então, os mais simples, que é o monoponto, você vai colocar um tempo de trabalho. Então, tem 200 ml lá, ou 120 ml, você vai regular. Eu quero que gaste isso em 3, 6, 9, 12, tem até 24 meses. Tá. Aí você seta uma chavinha lá e ele começa... E com semissólido e líquido também? Tem óleo ou graxa? Tem óleo ou graxa, tá. As 2 opções. Então, você vai numa indústria, tem um elevador de caneca e um mancal lá em cima. Cara, o cara para ir lá lubrificar aquele mancal tem que subir uma escada marinheira. Fazer a PR, PT, só as liberações já foi meio-dia já. Entendeu? Aí tem um negocinho que custa, sei lá, menos de R$1.000, um lubrificador automático monoponto, se coloca lá em cima. Vou dizer que vai resolver. Uma hora vai acabar, vai ter que repor. Sim. Mas é muito menos do que ir lá um cara subir com uma bombinha de graxa. As intervenções são menores. São menores, entendeu? Agora já estamos tendo até... Nós temos um lubrificador automático monoponto que ele tem um sensor de vibração integrado. Ah, legal. Então, o que acontece? Tem máquina que é intermitente. Então, o lubrificador tradicional monoponto, ele fica cuspindo graxa ou óleo naquela proporção conforme você programou ele. Se eu botei 1 ano, ele vai lá 1 ano para escorrer 120 ml. Só que às vezes a máquina está parada. E aí não faz sentido ele ficar escorrendo graxa ou óleo. Sim. Aí ele tem um sensor de vibração que ele consegue medir isso. Ah, e aí ele fala assim, rodando opa, tá rodando, coloca. Não tá rodando, para. Tá. E você calibra ele na hora que instala a vibração? Calibra lá. Que bacana. Então são inovações. Corrente autolubrificante. Produto dos anos 90. Sim. Tá? Pode aplicar em todos os lugares? Não. Mas em vários casos, dentro de uma velocidade limite ali, dentro de certas cargas, dentro de certos ambientes, nós temos N cases de, por exemplo, indústria de papel e celulose, fábrica de guardanapo, papel higiênico. Não sei se você já fez trabalho dentro. Aquilo é pó branco para tudo. Você entra lá e sai igual um... Tem uma em Bragança que a gente sai branco lá de dentro, né? Não é normal, é inerente do processo. Não tem sistema de exaustão, tudo, mas sempre forte, não tem jeito. Aí você pega a corrente, tem lá a transmissão por exemplo, a corrente que faz lá regula o sistema de corte da faca do papel higiênico, né? Avança o log e tal. Aquela corrente ali, ela trabalha a velocidade alta, carga alta, ciclagem alta, assim, ela é uma corrente que trabalha forte. Aí, corrente, eu vou lá lubrificar, põe óleo, porque corrente se usa óleo, pessoal, não se usa graxa. Sim. Tá? Senão ela traz mais preguiça, mais mas coloca coisa, né? óleo. Aquele pó no ambiente, o pó de papel, que é extremamente abrasivo, vai lá e se mistura com o óleo. O que ele faz? Cria uma pasta abrasiva, entra entre o pino e a bucha, e ele vai comendo. 2, 3 meses, o que acontece é que aquela corrente está cheia de folga. Então, você encurta a vida útil dela absurdamente. Aí, o que a gente aplicou? Corrente autolubrificante. Qual que é o segredo dela? É uma corrente que tem um pino tratado especial, uma bucha sinterizada que vem pré-impregnada de óleo de fábrica, que ela só vai soltando óleo conforme ela vai sofrendo pressão de trabalho. Só que ela praticamente ela fica seca, ela não tem. Então, o que acontece? Ela trabalha seco, eventualmente o cara vai lá, tem ar comprimido em todos os pontos da máquina, cada uma semana ele vai lá e faz uma limpeza. Limpeza, a corrente trabalha seca e limpa. Resultado, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sem intervenção, sem parada. Então são soluções, às vezes, quanto custa? Custa mais do que o normal, mas se paga. Sim. O payback existe, né? Isso. Então,
são soluções que a gente tem e é hoje muito focado. Nós temos o produto do dia a dia, quem quiser uma corrente Sim, vai ter ISO, lá. pré-tensionada, tal, num custo competitivo, nós temos lá. Se tu quiser uma corrente, nós trabalhamos com a Regina, por exemplo, que é o maior fabricante italiano de correntes. Quero corrente autolubrificante, quero corrente com pino tratado, quero corrente com tratamento da crômete anticorrosivo. Nós temos as linhas de correntes especiais. E às vezes cada aplicação precisa estudar o que pode ser feito para melhorar. Porque às vezes até a máquina veio de fora, veio com uma corrente original, chegou aqui, o cara olhou, opa, mas isso aqui eu vou trocar. Tinha alguma coisa a mais na corrente. É que nem um rolamento, né? Vê aquele monte de sigla atrás, mas o cara só copiou as 5 primeiras ali e comprou. Aí tinha fogo especial, tinha tratamento especial, tinha... Só pegou a blindagem e o código do rolamento. E aí, aí ele falou, pô, mas o original durava 2, 3 anos, agora não dura. Tá quebrando. É isso aí. É verdade o que você falou. Às vezes é um ambiente que a temperatura sobe, é C3, C4 e por aí vai. E o cara nem se atentou a isso, né? Exatamente. Eu já vi também, eu não sei se vocês trabalham, mas é uma coisa muito específica, rolamento cerâmico. Cara, rolamento com pista cerâmica. Então, existe 2 aplicações, né, na cerâmica. Uma é a questão para isolamento. Tá. Então, nas geradores, motores elétricos e tal, você tem esse isolamento com esse sistema, isso a SKF chama de isocoat, se eu não me engano, que ele evita aquela fuga de corrente que normalmente é o que queima a pista do rolamento, que cria aquela falha na pista do rolamento, né? Então ele é um rolamento isolado, não passa corrente por ele. Ah, tá. Existe aí. E existe a outra aplicação da esfera cerâmica que é para velocidade. Então, normalmente acima de... Dependendo do tamanho, né? Mas quando você pega aqueles motores de spindle, de máquina de usinagem, ou máquina de madeira, que vai fazer 20, 30, 40, 50 mil RPM, aí você usa esfera de cerâmica. Bacana. Para esse tipo de aplicação. Eu pensava que era para ambiente muito quente mesmo. Não, na verdade, o quente daquilo que deu é você trabalha nas folgas e na graxa, né? E no tratamento térmico do aço, né? O rolamento tem que ser estabilizado para aquela temperatura. Então, eu acho que o padrão de mercado hoje é 150 ou 180 graus. Tá. Aí você vai ter lá sufixos que vão identificar quando você quer um rolamento para 250, para 280, para 300, para 400 graus. E também você vai aumentando a folga. Ah, sim. C3, C4, porque a hora que dilata, C5, compensa, né? É isso aí. Às vezes o cara pega na mão e fala, o rolamento tá quebrado. Tá com folga. Chacoalha. Ó, me venderam um rolamento falso aqui, ele chacoalha muito as esferas. É isso aí. Peneira vibratória, por exemplo, tem que usar folga C4, né? É o padrão de mercado, é folga C4. Para peneira vibratória. Bacana. E essa parte do... Vocês trabalham também, falando de transmissão, com parte de polias e correias também? Sim. A gente trabalha na parte de polias e correias, tanto a linha em V, quanto a linha sincronizada. Todas as duas, vou te dizer que hoje existe... Aos poucos, a indústria foi criando padrões diferentes, né? Sim. Então, é um mercado que tem tem uma salada de frutas. XPZ, então, SPZ. Você pega no passo, na trapezoidal, vai ter a clássica A, B, C, Z. Sim. Depois tem perfil americano, perfil europeu, que é o 5V, o 8V padrão. Milímetro, né? Que eu faço aí milímetro. E aí, quando vai para sincronizada, aí pior ainda. A V já tem várias variações. Quando você vai para sincronizada, daí vai ter micropasso, passo em polegada, passo em milímetro, tem um PU, tem um cabo de aço, tem a dupla, aí tem as larguras. Então, a indústria da correia, ela criou uma quantidade de variações e, claro, um foi criando uma performance melhor. Então, tem o dente perfil S, perfil HTD, perfil HPPD. E vai embora. Tem para alto torque também, né? Sim, hoje tem um externo bem forte. Né? Nós trabalhamos com a OptiBelt, né, que é uma indústria alemã, muito reconhecida. Ela tem uma corrente que chama Delta Carbon, que é uma corrente que daí ela tem a correia, né? Com um cabo de Kevlar, né? Então ela tem, às vezes equivalentemente você pega uma correia dessa largura aqui, ela equivale a uma tradicional de 3 vezes a largura, às vezes, em capacidade de torque. Então, são correias que você consegue substituir a aplicação de corrente. De corrente, E é uma transmissão seca, né? É uma transmissão seca, uma transmissão que tem menos vibração. Sim, absorve, né? Por causa então,
na prática, experiencialmente, né? Por experiência, experiencialmente não existe. Por experiência, aquilo que a gente vê, a corrente a transmissão por corrente é uma transmissão mais barata, é ainda o que se usa em alto torque, Tá. e é o que vai bem em baixa rotação, né? Porque em baixa rotação não tem tanto problema de lubrificação, não tem problema de ruído, enfim. Então a corrente hoje, e a corrente ainda é muito usada também em processo de transporte, né? Então, Sim, corrente sim, de sim, headler, Onde tem sincronismo também, né? sincronismo e tal. Arrastadores, tudo aquelas coisas. A correia, ela tem um apelo mais na alta velocidade, né? Apesar de que todas essas correias hoje que tem essa tecnologia com Kevlar e aramida e com fibras especiais, né, do cordonel e com compostos de borracha ou de PU mais reforçados, enfim, elas conseguem substituir, mas você também fica numa, assim, acaba começando a ser um produto um pouco mais, eu não vou dizer que ele é mais, ele é um pouco mais sofisticado, porque você tem que instalar, tem que alinhar, tem que ter, se você instalar a corrente do jeito que você montar ali, mais ou menos ela vai rodar. Sim. Uma correia dessa aí, se não tiver bem alinhado, tal, você corre o risco de rodar pouco, ela pular para fora da polia, pegar em cima da flange e tal, aí acabar com tudo. E é uma correia cara, uma correia que você não instala o dedo e tem a corrente é aquela coisa, estourou, solta, tira, abre, fecha. Errei o entre centros. Põe mais elo. A correia não, se você errar o entre centros para menos, ferrou. Para mais, você tenta dar uma compensada, não tem tensionador. Põe um esticador ali. Exatamente. Aumenta as polia louca. Todos os sistemas de transmissão hoje, né? E você sempre vai ter o prós e contras. Não tem o melhor para nada. Depende muito da aplicação, do ambiente, né? É muita coisa. Porque às vezes, se é um ambiente severo, é um ambiente mais limpo, né? Isso. Então requer, né? Você não pode usar corrente, tem que ser uma correia, tem que ser uma transmissão seca, tem que ser uma coisinha mais, né, mais fina, então... O quanto que o cara está disposto a mexer na máquina, porque às vezes você vai trocar uma corrente por correia, muda tudo. É verdade. Muda a engrenagem, muda entre centros, muda tudo. Então essas são avaliações que é o nosso dia a dia lá de trabalho, né? Como nós trabalhamos com todos esses produtos, e nós temos lá, a gente falou no começo, né, dificuldade de especialização de pessoas, nós temos células lá na empresa, cada célula tem um engenheiro que coordena, junto com o time, e esse pessoal dá suporte para os vendedores em campo, né? O vendedor é um cara mais generalista, às vezes ele tem uma especialidade um pouco maior numa coisa ou na outra, e aí a gente tem células, times que dão suporte para os nossos vendedores para fazer aplicação, engenharia, e depois, no segundo caso, eles se recorrem ao fabricante, né? Porque nossa empresa é um distribuidor. Então nós não fabricamos nada, então a gente trabalha de acordo com aquilo que o catálogo do fabricante recomenda, com as boas práticas do fabricante, com a nossa experiência do fabricante. Bacana. E trabalha direto, vocês são bem ligados à manutenção industrial mesmo, né? Hoje é 50% do nosso negócio. 50% da nossa venda é para quem faz máquina nova e 50% a gente vive de venda de componentes para manutenção. MRO, né? Manutenção, reparo e exatamente. É uma sigla que até pouco tempo não se usava, que bom que está começando, porque verdade. Ela simplifica muito o mundo, que às vezes você fica tentando gastar, mas o que você vai dar? Eu trabalho no setor de MRO. Opa, quem entende o conceito de MRO consegue explicar o que a gente faz da vida. Exatamente. E até para compras, né? Tem comprador MRO. Isso. Então, o comprador né? E o MRO ele está envolvido no custo fixo, né? Então, eu acho que assim, eu, por ter empresa, você também, a gente já tem uma doutrina que já sabe, MRO tá no custo fixo, que no financeiro, tal. E aí, CAPEX é investimento, tá no custo variável, tal. Então, vem uma segregação, não é só compras, não é só manutenção. Já vem desde o financeiro e controladoria, já vem regrado dessa parte, né? Sim. E isso é bom, né? É bom porque eu espelho, a minha empresa é pequena, né? Mas a gente espelha sempre nas grandes, né? Sim. E a gente quer que a organização, né, cresça e vá adiante, né? Então a gente já deixa meio que separado também. Para nós também a gente faz isso. Nossas aplicações também. Sempre que a gente consegue uma aplicação numa indústria grande que é referência, ela acaba, mesmo que não seja gente que divulgue,
mas acaba que pelo próprio network das pessoas que trabalham, né? Lá na empresa tal fizeram tal coisa nessa aplicação aqui, porque às vezes você sai de uma empresa para outra, a máquina é a mesma, né? Sim, exatamente. A máquina é a mesma. Só muda o endereço. Só muda o endereço, né? Pega a indústria de MDF. A máquina, a prensa de MDF, praticamente é um prensa contínua, é um monopólio, é uma marca no mundo inteiro que faz para todo mundo, né? Que é alemã e faz para todo mundo. A que impregna na chapa, a impregnadora, a mesma coisa, Suíça. A latinha, a máquina que faz latinha de refrigerante, é dois, três caras no mundo que faz também. Então, muda as empresas, mas os processos, as máquinas são as mesmas. Então, cada um às vezes vai fazendo melhorias e tal. Às vezes tem uma variaçãozinha, mas basicamente é igual. Eu trabalhei também com Coulter. Coulter é um laminador de banda larga, mas é de material adesivo. Então ele fazia um revestimento de silicone, depois jogava adesivo em cima para fazer a matéria-prima para adesivo, né? E também é outra coisa, você muda de fábrica, você vai, não vou falar o nome, mas você vai assim para algumas visitar, e você vai ver o mesmo coulter lá. Às vezes é uma configuração só diferente. O hot melt está num lugar diferente, o acrílico está em outro, mas é tudo igual. E conforme a gente vê que também aqui no Brasil, a gente às vezes vê muitas políticas da questão da BIMAC, né? Essa semana mesmo acho que subiram o imposto de importação aí para alguns segmentos e tal. Mas a gente vê o quanto que a nossa indústria aqui, ela depende muito das máquinas de fora, né? Sim. Então, a gente tem essa vantagem também que nós, como somos conectados com uma empresa lá de fora, da Itália, a gente consegue ter essa facilidade de acesso de componentes, às vezes, especiais, importados, e a gente também vê como que a indústria aqui no Brasil ainda depende de componente de fora, de máquina de fora. Sim. Né? Então, mas um passo que seria interessante, se começasse o fabricante de máquina, e continuar, poderia usar os dispositivos de fora, mas ir aos poucos implementando nacional e fazer um misto, porque isso ia ajudar os dois lados da moeda. Sim. Ou não é? Sim. Porque aí teria você que tem aqui os produtos aqui, acessíveis no estoque seu, e ele poderia pôr na máquina dele, né? E outros seriam nacionais. Né? Acho que... eu vou te dizer que no mercado desses componentes que a gente trabalha hoje, salvo algum segmento muito específico. Redutores, existe fábrica no Brasil, ok, mas componentes, assim, agora, quando você pega, por exemplo, o rolamento hoje, o Brasil tem 3 fábricas. Sim. E as 3 são de fora e só uma é para o industrial, as outras são para o 3 não 4, talvez. Automobilístico. O resto é tudo automobilístico, né? Então, assim, guia linear não se fabrica no Brasil. Fuso de esfera. Muita coisa chinesa, né? Tem Taiwan, tem alemão, tem tudo, mas assim, são todas tecnologias que você não tem fábricas nacionais aqui. Sim. Então, o nosso segmento ele também está muito ligado com a dependência de produto importado. Sim. É uma consequência a festo que a gente trabalha. Eu acho que não chega a ser 50% do que eles vendem é feito aqui, o resto vem tudo de fora, da Alemanha. Válvulas, componentes, então... A nossa indústria está muito ligada com o comércio internacional, né? A gente depende. Depende muito. E é uma coisa que, assim, foi falado aqui também no Dapcast, a gente falou sobre chegar num patamar além do que a gente está, mas ninguém quer chegar, por exemplo, ser uma Índia, ser uma China, não é isso. A gente quer um pouco mais, né? Eu vejo da região que você vem, lá do Sul, tem muito mais fabricante de máquina do que aqui no Sudeste, eu acredito. Porque, assim, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem bastante fabricação de máquina, de equipamento. Aqui tem muita coisa de produto, aqui no Sudeste. Tem muita coisa. Os fabricantes de equipamento mesmo. Eu acho que depende um pouco do segmento, mas, assim, proporcionalmente ao território, tem mais lá, obviamente. Sim. Se você pegar uma região, vou te dar um exemplo de uma região que é região de Joinville, Jaraguá, Blumenau, que é ali no Vale norte de Santa Catarina. Sim. Tem muita indústria de máquina. Sim. Se você pegar a região de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, tem muita indústria de máquina. Sim. Mas também tem muita por questão da imigração e porque por ter a imigração, por ter aquele contato europeu, porque a Alemanha e a Itália, até
até um tempo atrás, né, quando a China não era um ativo no mercado, a Alemanha e a Itália, dependendo do segmento, é o número 1. São os dois que mais produzem máquina no mundo. De tudo quanto é segmento que se puder imaginar. E aí eu acho que pela imigração no Sul ser um pouco mais forte, foi tendo essa tendência. Assim, quem queria montar uma... Meu pai saiu de uma empresa que era filial de empresa italiana. Né? Nós temos vários clientes que são filiais de empresa italiana, alemã, austríaca, suíça. E aí, às vezes, é aquela história, né? O cara trabalhava ali, saiu daquela ali, começou montou, a dele, e aquilo foi criando uma... Né, foi crescendo e foi desenvolvendo. Mas aqui em São Paulo tem muita fábrica de máquina. Tem muito. No estado de São Paulo tem muito. Tem muito. Minas Gerais, no sul de Minas, daquilo que a gente mapeia, tem bastante também. Rio de Janeiro, bem menos. Eu diria que tem uma linha ali, vamos dizer assim, um pouco acima de São Paulo, que dali para baixo tem muita fabricação de máquina. Sim. Lá para cima já é mais consumo, né? Isso. Tem grandes fábricas enormes, mas não tanto de fabricação de equipamentos. Né? O sul de Minas agora está bem potencializado em centro logístico. Também. Por causa do incentivo fiscal e um monte de coisa. Você pega Extrema, Pouso Alegre, bastante coisa. E as farmacêuticas tá indo para lá também. Então, mas tem um polo ali de pessoal que faz equipamento para aço inox, para leite, para também indústria alimentícia. Tem um polo bom ali, de invase. A gente tem bastante clientes ali também naquela região. Triângulo Mineiro tem alguma coisinha também. Legal. Mas fica um pouco por aí. Depois a gente começa a contar nos dedos. Assim. Centro-Oeste é muito voltado à agrícola, né? Tem o agro, né? Muito pouco. Então, assim, tem fábrica de silos grandes lá, mas fábricas de equipamentos tá concentrado, acho que, de São Paulo para baixo. Para baixo, bacana, Fernando. Prazer tê-lo aqui. Cara, conciliou da gente estar no evento aqui, você vir para São Paulo, você mudou até a sua vinda, agradeço a sua participação. Joia, eu que agradeço também. E no final sempre dou oportunidade, passa seus contatos aí da TI Brasil, para que o pessoal te encontre aí no LinkedIn, encontre a TI também, pode ficar à vontade de passar aí. Então, pessoal, convido vocês aí que assistiram aí o programa DAPcast, da DAP Engenharia. Mais fácil, www.atibrasil.com.br. Também estamos lá no Instagram, @a.t.i.brasil. Temos o LinkedIn também, ATI Brasil, sempre a.t.i, só na internet que não, porque não tem ponto no meio. Então, um desses canais aí vocês vão encontrar aí novidades, informações. Nós temos um e-commerce no nosso site. Então, se você quiser comprar componente mecânico, engrenagem, anel de fixação, e, sei lá, gosta de comprar pela internet, não quer ligar para vendedor, não quer falar com ninguém, quer se resolver, já sabe o que precisa, não quer burocracia, entra lá no site. A gente tem um e-commerce aberto lá para esses componentes mais básicos, também temos o e-commerce de ferramentas. E fora isso, daí, cada região lá que tem uma filial nossa tem o contato, telefone, e-mail lá. A gente será o maior prazer em atender aí os seguidores aí de vocês e o pessoal da manutenção, que a gente puder ajudar, está à disposição. E eu agradeço muito aqui o espaço. Obrigado. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.